Direto ao ponto. Conosco o economista, presidente do Codevate, Cíntia Agostini, para nos ajudar a entender o que está acontecendo na economia do mundo, essa guerra tarifária. Tivemos aí quedas importantes nas bolsas de valores da Ásia, da Europa, o próprio dólar subiu bastante ontem. Teve até fake news no meio dessa história toda. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Rita, os nossos ouvintes. Quem tiver resposta para o que vai acontecer é porque a bola de cristal está funcionando, minha gente, porque não tem. A gente não faz ideia do que pode vir a acontecer. Quer dizer, tem algumas suposições, alguns cenários, algumas conjecturas, posições controversas, muita fake news também no meio disso, né? Então, acho que tem muitos aspectos. Fato é de que projetar exatamente o que vai acontecer com o mundo, né? Porque nós estamos falando de todos os países, é muito difícil num momento como esse, porque a gente também não sabe até que ponto vai a pressão, e aí olhando a pressão americana sobre os países e a resposta dos diferentes países à pressão americana. Tá? E aí a gente não está falando do Brasil, né? Porque no final das contas, se nós olharmos para o nosso país, foi um dos menos impactados. É porque a gente é pouco relevante para a economia mundial, 1,5%, alguma coisa assim, né, Cíntia? A gente pouco exporta, né, nessas condições. Porque o Brasil é muito grande, né, gente? O Brasil, se nós olharmos o nosso país, comparado com outros países, são muitos países, né? Então tem uma dinâmica que a gente olha muito para a economia interna. Nós temos pouca relevância e na conta americana, na verdade, eles têm um superávit na relação conosco. Então, foi aí que se balizou, digamos, né, essa lógica de pensar tarifas. Eles olharam principalmente os países que eles são deficitários, ou seja, que eles compram mais do que vendem, né, aqueles que eles devem. E aí propõem um conjunto de tarifas, que alguns países que têm tanta força econômica quanto, por exemplo, a China, se posicionam dizendo assim, vai ser de igual para igual. E talvez aí tenhamos que estar mais atentos e preocupados. A grande questão é que nós não sabemos até onde isso vai. E eu já disse aqui para os nossos ouvintes em outros momentos, considerando outros temas, se a gente não sabe o que vai acontecer, é muito pior. Né? Porque aí tem expectativa, tem ansiedade, tem uma informação que ela não chega e aí eu vou ficar aqui esperando para ver o que acontece. Não faço investimentos, não me movimento, porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu sei o que vai acontecer, eu posso concordar ou não, mas aí eu me posiciono mais facilmente. Fato é de que os Estados Unidos já têm dito, tem vários países querendo negociar, e em regra os países têm feito isso, né, querendo negociar, e alguns dizendo assim, bom, vai ser nas mesmas condições. As análises, de uma forma geral, indicam de que nós vamos ter menos relações no mundo e a tendência é que os preços fiquem mais caros no tempo, mais no curto prazo. Vai aumentar o preço do iPhone? Vai aumentar o preço do iPhone. Vai aumentar. Porque, em regra, é isso. Se vai cobrar mais imposto, esse imposto vai ser repassado, ou tarifa, nesse caso, né, vai ser repassado para o preço do produto. Quem comprar vai pagar mais. Então, é isso, em regra, vai custar mais, vai ser inflação nessa ponta. E algumas coisas aconteceram já no período que o Trump foi presidente num outro momento, de algumas coisas que internamente realmente aumentaram de preço, alguns eletrodomésticos e tal, justamente num movimento esse de aumento de tarifa. O que, obviamente, o presidente americano tem dito, em contraposição, a gente vai baixar imposto para estimular a indústria nacional. Só que imaginemos nós que a indústria nacional ela precisa de uma lógica toda para ser competitiva, e não é só tarifa e imposto que dá conta disso. Eu preciso montar uma indústria, né? Não é uma coisa simples, então no curto prazo ela não se confirma no curto prazo. Eu preciso ter gente para trabalhar, eu preciso ter condições de comprar matéria-prima e insumo, que nem sempre eu vou ter no país, eu preciso ter para quem vender o produto, que nem sempre o mercado está todo nos Estados Unidos. Então não é uma conta que se resolve com tarifa e imposto. Ela tem muitos aspectos mais que indicam a competitividade de um país. Gente, a economia americana é a maior economia do mundo, não esqueçamos disso. Então, só os Estados Unidos têm condições de fazer esse movimento que está fazendo. Mas sim, em regra, no curto prazo, a tendência é ter aumentos de preço e nós vamos ver aí algumas turbulências nas relações desses países. Nós somos afetados como? O mercado internacional fica nessas condições, mexe no câmbio aqui, porque é isso, né? Valoriza ou desvaloriza a moeda, que é esta moeda forte da economia americana em função do que está acontecendo, obviamente nos afeta. E aí imaginemos que se o dólar fica mais caro, tudo que a gente traz do exterior fica mais caro. Os preços encarecem aqui também no mercado interno. Então, nos afeta
a todos, direta e indiretamente. Nós vamos ter que aguardar aqui os próximos passos para entender como isso vai se acomodando, né? E se os Estados Unidos vão abrir mão ou não. Alguns falam, né, tá blefando ou não tá blefando, porque já aconteceu outros momentos disso. Mas qual vai ser a postura americana e qual vai ser a reação dos países? No nosso dia a dia, a gente segue fazendo conta, tentando equilibrar aqui e ali, para dar conta da nossa vida. É isso, né, Rita? Porque isso impacta, né? Se a gente olhar o câmbio, nos impacta. Se a gente olhar as questões climáticas, nos impactam. Se nós olharmos, né, a taxa de desemprego hoje, por exemplo, mais baixa, impacta também no aumento de preços, porque as pessoas estão comprando. Tudo isso é um pacote de condicionantes que, se eu olhar isoladamente, eu posso achar muito ruim ou muito bom, algumas delas, mas fato é de que, direta e indiretamente, impacta a nossa vida. E uma das coisas que acontece é um pouco disso que você fala, né, Rita? Onde é que está a dinâmica nossa, né, nas nossas compras, naquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, e aí isso impacta no preço dos produtos, que, ou seja, nós estamos falando de inflação, que a tendência é que a gente chegue muito próximo dos 6% no final desse ano. Quando a gente fala em 6%, as pessoas vão dizer assim, sim, mas aumentou muito mais o que eu compro. Sim, tem produtos que aumentaram muito mais, tem produtos que aumentaram menos, os preços dos alimentos talvez é o mais visível para as pessoas todas, quem comprou café nos últimos dias percebeu isso, por exemplo. A carne aumentou em preços em períodos anteriores, agora ela está dando uma estabilizada, mas a gente vai ver isso provavelmente agora nos próximos períodos. Talvez não aumentos tão consistentes, mas uma estabilidade, não redução, dificilmente redução de preço a gente vai estar verificando, mas sim uma estabilidade quando a gente olha os preços dos alimentos. Tudo isso para dizer assim, nós temos que olhar para a nossa vida e tentar fazer as melhores contas, né? Contas com o que a gente tem, dar conta de entender um pouco desse cenário e poder, nessa dinâmica individual, trocar alguns produtos que a gente consome, às vezes, né? Que eu acho que é isso. Alguns sustos, de vez em quando. Isso, assim, alguns sustos. E aí optar se a gente vai tomar café ou não vai, né? Por exemplo. Mas é isso que acaba nos afetando, talvez, mais, é o mais visível. Tá? E indiretamente, quando tu tem esse processo, que é um processo de aumento de preços, tu tem uma taxa de juros que tende a chegar aí, final do ano, olhando para a fotografia de hoje, a 15%. Ou seja, o dinheiro fica muito mais caro para novos investimentos. E isso arrefece a nossa economia. E de forma macro, né, a economia ela é uma percepção acima de qualquer coisa. Uhum. O índice do medo, ontem foi divulgado que aumentou 20%, Sim. que é a aversão ao risco. Sim. Ou seja, se eu não acredito que o meu negócio vai deslanchar, eu não invisto, eu não tomo crédito, eu faço movimentos de recuo. E em paralelo a isso, e aí está em linha de tudo daquilo que a gente até já abordou no programa de hoje, que é o preço da cesta básica. Na capital, ontem saiu o dado, que é a quarta mais cara do Brasil, R$ 791, representando aí um compromisso de um salário mínimo de 56% de um trabalhador brasileiro. Inviável, né? Inviável a cesta básica ser aí metade do salário de uma pessoa. Não tem como, não há condições quando a gente olha para a dinâmica da vida real. Porque é isso, né? O índice do medo é expectativa e que se transforma concretamente naquilo que não é investimento, naquilo que não é uma compra, naquilo que não é a dinâmica da economia, nos preços em geral, e essa é a vida das pessoas, né? Concretamente bate na vida de todo mundo lá na ponta. Nós estamos vivendo um período bastante instável. Eu me lembro de vir aqui e dizer assim, bom, a gente vai ver a virada do ano, início desse ano, né? Para ver como as coisas se comportam, talvez ali a gente já vai ter algumas respostas ou vai ter informações para poder pensar 2025. A gente está entrando no 4º mês e a gente continua vivendo muita instabilidade, principalmente no cenário internacional, e poucos movimentos que são sólidos no mercado nacional, né, na política macroeconômica nacional. Falando em lajeado, que a gente escuta dos empresários, é um índice que chega a 30% de inadimplência aqui na cidade. A média gaúcha ela chega a 40%, né? Então é isso, as pessoas fizeram dívidas e a sua renda não está sendo compatível, as suas dívidas elas não estão conseguindo pagar. A média do estado ela chega a 40% aqui em Lajeado, que é uma cidade que tem condições, que tem uma dinâmica econômica, que a renda média é maior. Ter 1/3 das pessoas devendo é muita coisa, né, gente? Cíntia, muito obrigada. Cíntia Agostini participa conosco sempre às terças no Direto ao Ponto. Obrigada, bom dia, boa semana a todos.